Aqui, digamos que isso é uma árvore. Esta árvore deu alguns frutos. Digamos que seja uma maçã. Se esta árvore deu maçãs, é uma macieira. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. A princípio, era apenas uma árvore não especificada. Mas agora é uma macieira porque deu maçãs ou deu maçãs porque é uma macieira? Pode parecer a mesma coisa, mas na verdade há uma pequena diferença. Por ser originalmente uma macieira, ela deu maçãs. Não é porque deu maçãs que é uma macieira. Deu maçãs porque é uma macieira. Agora digamos que esta é uma árvore do pecado. Esta é uma árvore do pecado. Nesse caso, qual será esse fruto? Os frutos que produz serão pecados. O homem é pecador desde o dia em que nasceu. Esta árvore do pecado representa um pecador. Tudo que um pecador pode produzir é fruto com o nome de pecado. Um pecador não pode produzir frutos de justiça. Ele não pode produzir frutos de justiça. Aos olhos do homem, podem parecer frutos de justiça e bondade, mas aos olhos de Deus, não passam de pecados. Há muito tempo atrás, um homem chamado Calvino escreveu em seu livro Institutos da Religião Cristã que o homem é completamente corrupto. Aos olhos do homem, uma pessoa pode parecer boa e justa, mas mesmo as coisas que parecem boas e justas na perspectiva do homem ainda são pecados aos olhos de Deus. O homem nada mais é do que pecado. Assim, mesmo as coisas que o homem produz com seu próprio esforço e suor são frutos do pecado. E é isso que o homem oferece a Deus. Deus não aceita essas coisas. Então, o que vocês consideram como uma vida justa diante de Deus, ou uma vida boa diante de Deus, não é reconhecida por Deus. É meramente reconhecido pelo homem. Provavelmente, é difícil para vocês entenderem isso. Por favor, repitam depois de mim. Este é um versículo que aparece na carta aos Romanos. Por favor, repitam depois de mim. Não há nenhum justo. Nenhum sequer. Vocês viram? Se não é justo, é pecador. E o pecador só pode produzir frutos que são chamados de pecado. Um pecador só produz frutos de pecado. Há algo que precisam entender aqui. Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles comeram o bem e o mal. Eles conheceram o bem e o mal. Mas o bem que eles conheceram é o bem de Satanás. É o bem do homem. Não é o bem de Deus. Existem dois tipos de bem. Um é o bem de Deus, e o outro é o bem do homem. Então, o que precisamos entender é o que diz em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, quer dizer que se ele comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele conheceria o bem e o mal. E se ele viesse a conhecer o bem e o mal, ele morreria. Esse é o significado. Vamos pensar sobre isso por um momento. Vocês conhecem o bem e o mal, ou não? Se vocês reconhecem que conhecem o bem e o mal, isso significa que vocês estão mortos. Deem uma olhada no capítulo 2 de Gênesis, versículo 17. Por favor, repitam depois de mim. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Vocês viram? Diz a árvore do conhecimento do bem e do mal, não é? Se você comer, conhecerá o bem e o mal e certamente morrerá. Isso é o que Deus disse, não é? Então vamos pensar sobre isso. Por que há guerras neste mundo? Por que existem conflitos? Às vezes há conflitos entre os pais e filhos, às vezes há conflitos entre irmãos, e às vezes há conflitos entre casais. Há confrontos entre uma família e outra, e em maior escala há conflitos entre um país e outro. Por que esses conflitos acontecem? Porque todos se acham do bem, e eles lutam por esse bem. Eu sou do bem, e você é do mal. E outra pessoa diz, não, eu sou do bem e você é do mal. Eles lutam pelo que consideram ser o bem e o mal, não é? Dessa forma,
Este mundo em que as pessoas conhecem o bem e o mal acabou se tornando o mundo das guerras, o mundo dos conflitos. Isso hoje. Assim, o bem que o homem passou a considerar é o bem em sua própria opinião. Não é o bem aos olhos de Deus. Até hoje, vivem suas vidas lutando pelo que vocês consideram ser o bem. Até quando vão a uma loja do shopping center para comprar alguma coisa, compram coisas que gostam, e essas coisas que vocês compram são do bem, na opinião de vocês. E quando comem, vocês comem a comida que gostam, e essa comida é do bem, na opinião de vocês. Não só o bem em termos de ética. Tudo é baseado no conceito individual do bem e do mal. É por isso que o mundo acabou ficando do jeito que está. Neste mundo, não existe o bem verdadeiro. O que é o bem de verdade? Existe o bem de Deus. Esse bem de Deus é Jesus. É Jesus. Não tem nada do bem neste mundo. Mas o bem de Deus entrou neste mundo. Quando Caim ofereceu um sacrifício do seu modo a Deus, Deus não o aceitou. Ele ofereceu um sacrifício que ele julgou ser do bem. Ofereceu o sacrifício que ele considerou ser do bem. Mas Deus não aceitou. Vamos voltar para o capítulo 4 de Gênesis. Vou ler o versículo 6. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas, se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então Deus estava dizendo a Caim que ele não fez o bem. Se você tivesse feito o bem, por que não conseguiria levantar a cabeça? Você não fez o bem, você fez o mal. O que você fez é maldade. O pecado deseja conquistá-lo, então você deve dominá-lo. O pecado o ameaça à porta. Estas são palavras importantes. Existem muitas portas neste mundo. Nossos lábios são as portas da boca. Falamos em abrir a boca, certo? Quando abrimos nossa boca, as palavras saem da nossa boca. As palavras saem, mas também a raiva, palavrões e maldições. Por quê? É porque o pecado nos ameaça a porta de nossas bocas. Então, quando abrimos nossas bocas, palavras pecaminosas saem. Nossos ouvidos também são portas. Todos os tipos de palavras entram em nossos ouvidos. E são as palavras perversas e as palavras corruptas que gostamos de ouvir. Nossos ouvidos não gostam de ouvir palavras da verdade, palavras que são verdadeiras. Eles são muito atraídos por palavras sedutoras e comentários obscenos. Isso ocorre porque o pecado nos ameaça a porta. O pecado jaz à porta da frente do lugar onde você mora. Uma moça se levanta de manhã cedo, toma banho e depois se senta diante do espelho para se maquiar. Ela veste roupas bonitas e fica muito arrumada e bonita. Quando ela sai e caminha pela rua, parece um anjo. Ela parece linda e pura como um anjo. Então, entra no metrô, que durante o percurso, balança de repente, e a pessoa ao lado dela perde o equilíbrio e pisa no pé dela. Ei! Seus olhos se arregalam de raiva e ela grita, Ei! E palavras venenosas saem de seu lábio. Por quê? O que há dentro dessa moça bonita, aparentemente inocente e que parece um anjo, quando o homem pisa em seu pé, ela não consegue conter a raiva que surge dentro dela. A raiva simplesmente explode dela. O pecado a está seguindo. Não podemos ver com os nossos olhos físicos, mas o pecado está vagando de um lado para o outro neste mundo. Se pudéssemos captá-lo como ondas de rádio, poderiam ver que este mundo está completamente infestado de pecado. Será que alguém andaria tranquilo neste mundo com uma granada no bolso, sem o pino de segurança? Poderia explodir a qualquer momento e poderia ficar em pedacinhos. Quando caminham pela rua, a sua sombra te segue. Se for para o leste, segue para o leste. Se entrar em um carro, acompanha até o carro. Se entrar em uma loja, segue até a loja.
A sombra te segue para todos os lados. O pecado te segue como sua sombra. Vamos pensar sobre isso. O pecado está seguindo como uma sombra. E ainda assim, acham que têm sorte? Ainda se sentem seguros e sentem que seu destino está seguro? O pecado está continuamente seguindo vocês, como uma sombra, onde quer que estejam. E o ponto final dessa situação é a destruição. O pecado arruína o indivíduo. Por um tempo, podem pensar que tiveram sucesso em suas vidas. Mas o problema é, como resolverão essa questão do pecado? Precisam resolver este problema do pecado, custe o que custar. Agora vamos ver o versículo 7. Se você fizer o bem, não será aceito? Mas, se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deve dominar o pecado. Deus falou para Caim dominar o pecado. O pecado está seguindo você. O pecado o ameaça à porta. Você deve dominá-lo. Foi isso que Deus disse a Caim. Agora vamos ler o versículo 8. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então Caim ouviu o que Deus disse e foi até seu irmão e contou-lhe sobre seu encontro com Deus. Mas o ciúme e a inveja surgiram dentro dele e não conseguiu se conter. Visto que Deus havia aceitado a oferta de seu irmão mais novo, mas não havia aceitado sua oferta, um grande sentimento de ciúme e raiva surgiu dentro dele, e ele simplesmente não pôde suportar. Deus o havia avisado sobre isso. Este era o desejo do pecado. Ele odiava seu irmão mais novo e queria matá-lo. Este coração pecaminoso surgiu dentro dele, e Deus lhe disse para dominá-lo, mas ele não conseguiu dominar. Ele explodiu. O pecado em seu coração explodiu. Então ele simplesmente acabou matando seu irmão mais novo. O pecado explodiu. Este é o tipo de mundo em que vivemos hoje. Vamos ler o versículo 9. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Visto que Deus é Deus, ele viu e soube o que havia acontecido. Então ele chamou Caim, dizendo: Caim, onde está seu irmão? Seu irmão mais novo. Ele não perguntou isso porque ele não sabia. Ele perguntou na esperança de que Caim confessasse honestamente e se arrependesse. Deus estará perguntando a vocês sobre o pecado em seus corações. E seus destinos irão depender da maneira como vocês responderem a essa pergunta. Se naquele momento Caim tivesse confessado diante de Deus com lágrimas, dizendo: não pude controlar minha raiva e simplesmente saí para o campo e matei meu irmão. Se Caim tivesse confessado honestamente dessa maneira, Deus teria perdoado o pecado de Caim. Versículo 9. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Vejam o que diz aqui. Ele diz: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Ele disse que não sabia. Aqui, Caim falhou pela segunda vez.